pessoal, não dá para a gente falar em química orgânica se você não tiver conhecimento do número de ligações que os principais elementos que são envolvidos nas cadeias carbônicas têm e como são feitas essas ligações. Então, assim, ó, o carbono, começando pelo carbono aqui, ó, o carbono faz 4 ligações. Então ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Se você entende que os outros elementos também têm seu número máximo de ligações, você já exclui na hora de montar uma cadeia ou outra a posição de alguns elementos. Exemplificando o que eu estou falando, assim, ó, o hidrogênio, o cloro, o flúor, o brômio e o iodo só fazem uma ligação química. De cara eu vejo que nunca entraria nenhum deles aqui, ó. Porque se aqui eu já estou com 2 ligações, eu não posso entrar com nenhum elemento que faça menos de 2 ligações. Então, aqui eu poderia entrar com oxigênio? Poderia. O oxigênio faz 2 ligações. Só que ele não poderia fazer nenhuma outra. Ele só poderia ficar aqui sozinho, sem que ele faça mais ligações, porque ele só faz 2. Então, nitrogênio. Nitrogênio faz 3 ligações simples. Ele pode se ligar aqui com 3 carbonos, com hidrogênio, com quem ele quiser. Ah, mas ele pode se ligar com carbono? Pode. Esse carbono que se liga com ele aqui vai usar uma das ligações para fazer essa ligação, mas ele pode ter outras ligações. Assim como um carbono, ó, o carbono pode se ligar aqui, ó, e fazer mais 2 ligações. Assim como o nitrogênio pode se ligar aqui, ó. Esse carbono poderia se ligar aqui e fazer mais uma ligação. Então, é dessa forma que você tem que raciocinar. Ó. Fósforo, ele faz 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla. Enxofre é igual ao oxigênio, faz 2 simples ou uma dupla. Então, quando a gente estuda a classificação periódica dos elementos lá, e quando a gente estuda a tabela periódica, a gente verifica o quê? Por exemplo, o carbono está na coluna 4. Então, a maioria daqueles elementos que estão naquela coluna tem características parecidas. Então, qualquer elemento que esteja ali, talvez possa substituir o carbono. A gente vê muito isso, alguns produtos que são tóxicos, né, ou que causam doenças. Por que ele causa doença? Porque aquele composto dele que causa determinada doença tem a mesma afinidade que alguns compostos que estão no nosso corpo que não causam essa doença. Então ele consegue substituir. Ele entra no lugar daquele composto que nos faz bem e ele ocupa aquele espaço. Quando ele ocupa aquele espaço, eu fico sem o meu composto, cálcio, por exemplo, eu fico sem o meu composto que me faz bem e um outro composto entra no lugar e causa aquela enfermidade, se for o caso. Isso é um exemplo só. Então, assim, substâncias da mesma família têm características diferentes, provavelmente vão fazer os mesmos tipos de ligação. Você vê isso aqui, ó, oxigênio e enxofre, são da família 6. Por que ele só faz 2 ligações? Porque como ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de 2. Ah, sempre é assim? Não, porque as teorias vieram mudando, foram observando comportamentos diferentes de alguns átomos. Mas isso é uma regra que atende a muitos compostos. Então, ó, nitrogênio e fósforo, eles fazem a mesma quantidade de ligação. Por quê? Porque estão na mesma família. E aqui, cloro, flúor, brômio e iodo, todos eles são halogênios. Então todos vão fazer uma ligação só, porque eles já têm 7 elétrons na última camada, precisa de 1. Se você pegar os elementos, os metais da primeira coluna, da coluna 1, você vai ver que todos têm 1 elétron na última camada, todos vão fazer uma ligação só. Os da coluna 2, todos têm 2 elétrons na última camada e vão fazer 2 ligações. Então, quando você estuda um elemento, é importante você perceber que naquela coluna, naquela família da tabela periódica, qualquer elemento ali vai sempre ter características diferentes, características iguais ou muito próximas. Tá? Então, ó, carbono, 4 ligações, nitrogênio, 3 ligações, fósforo, 3 ligações, oxigênio, 2 ligações, enxofre, 2 ligações e os halogênios, 1 ligação cada um. E é claro que o hidrogênio, 1 ligação. Só para vocês, se eu virasse para vocês agora e falasse assim, complete com o hidrogênio. Esse daria para eu completar, ó, com hidrogênio. Esse carbono também daria para completar com hidrogênio, só que só aqui e aqui. Aqui não. Esse carbono só entraria hidrogênio aqui.
E esse aqui, com certeza não entraria hidrogênio, porque o hidrogênio não faz uma dupla. Então espero que vocês tenham entendido, é bem tranquilo e muito importante, tá? É muito importante você entender como esses elementos se ligam, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.